Muito bem, jovens, aproveitando para resolver mais um exercício aqui que eu acho que vai ser interessante para vocês. É calcular esse limite aqui, limite da função de duas variáveis e elevado a xy menos 1 sobre x ao quadrado quando xy tende a zero zero, ou seja, quando você se aproxima da origem do sistema, não é? Bom, então, como é que a gente vai fazer isso? Você tem. O professor ensinou muito pouca coisa sobre limites, né? Ele falou só sobre curvas, que é você se aproximar por curvas. Se você conseguir exibir duas curvas, quando você se aproxima da origem por essas curvas, o limite vai para pontos distintos, né? Duas curvas que vão para pontos distintos às imagens. Então você conclui que o limite não existe, tá certo? Agora, para calcular o limite efetivamente, você tem o teorema do sanduíche, não é? Teorema do confronto, e que é colocar a função entre duas outras funções que estão indo para o mesmo limite. E uma consequência desse teorema é o teorema do produto das funções, quando uma é limitada e a outra vai para zero, né? O limite dá zero. Então, o limite do produto é zero. Bom, para colocar entre duas funções aqui está difícil, imaginar que uma dessas seja limitada também está complicado. Vamos começar pelas curvas, né? Agora você observa que o eixo y não está no domínio da função, né? Você aqui, o domínio x tem que ser diferente de zero, tá certo? Então você retira aí o eixo dos y do domínio. Mas, bem, esse comentário foi só para a gente saber que você não pode pegar a curva, você não pode pegar o eixo dos y, que é um dos primeiros que a gente pensa. Mas você pode pegar o eixo dos x. Como é que você representa o eixo dos x? É assim, vou chamar de gama 1. Eixo dos x é você fazer a segunda coordenada igual a zero, né? T igual a zero. Esse é o eixo dos x. T variando em R, né? Você pegou o eixo do x aqui. Não vou escrever muito não, você já conhece os detalhes. Quando eu aplico a função a essa curva, aos pontos dessa curva, ou seja, quando eu aplico f, faltou uma coisa primordial, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer é tentar substituir, perdão, esqueci, né? Tentar substituir esses valores. Quando você substitui x por zero e y por zero, você vai ter o que aqui? Você vai ter, deixa eu fazer aqui, entre parênteses, e elevado a zero, que é 1 menos 1, zero. E aqui zero ao quadrado, zero, e você chega na indeterminação. Então não deu em nada, não adiantou nada. Poderia dar, né? Se desse alguma coisa, ok, né? A gente vai ter que partir para outra mesmo, né? Usar outros recursos. Então começamos aqui com as curvas, né? Gama 1, o eixo dos x, tá? Segunda coordenada é sempre zero, então você tem aqui o eixo horizontal. Aplicando f aos pontos do eixo horizontal, você vai ter, deixa eu representar direitinho, t0, então o x é zero, o x é t, o y é zero, né? Lá na expressão da função. Então você vai ter elevado a t vezes zero, opa, t vezes zero, zero. É elevado a zero que dá 1. Né? Então acho que ninguém vai ter problema aqui. E aqui t ao quadrado. Né? T ao quadrado. Então, zero sobre t ao quadrado, que é igual a zero. Lembrando que nós vamos tomar o limite quando t tende a zero, né? Porque gama 1 de zero é que é zero, zero, tá certo? Gama 1 de zero vai dar zero, zero. Tem que passar no ponto, né? Tem que passar nesse ponto a curva. Mas quando você toma o limite com t tendendo a zero, então esse t aqui significa que ele não vai ser zero. Vai ser coisas muito próximas de zero, porém não zero, tá bom? Por isso a gente divide zero por uma coisa que não é nula, vai dar zero, tá bom? Daí você tem que o limite, já falei, né? Da f aplicada a gama 1 de t, quando t tende a zero,
é igual ao limite da constante zero, quando t tende a zero, que é igual a zero. Muito bem. Então, agora nós encontramos uma curva de quando você aplica a função, quando você se aproxima da origem, os valores da função aplicados a essa curva muito próximo, pontos muito próximos da origem, vai tender a zero, vão ser coisas muito pequenas. Agora vamos procurar uma outra curva que aconteça de os valores irem para algum ponto, né? Para alguma imagem diferente de zero. A gente já sabe que não pode usar o eixo dos y, né? Não dá para usar o eixo dos y, porque o x não pode ser zero. Mas a curva TT, a bissetriz dos quadrantes ímpares, nós podemos usar. Pode usar até outra, mas é mais simples, né? Eu vou chamar de gama 2, que também passa no zero, né? Porque tem que passar no zero. Gama 2 de zero é 0, 0, tá bom? Tem que passar na origem, ponto onde nós estamos calculando o limite, né? Então, e vou tomar o limite quando t tender a zero, né? Porque o gama de zero, gama 2 de zero é que é 0, 0. Então, quando t tende a zero, tal como aconteceu no primeiro caso. Bom, esse aqui é a bissetriz dos quadrantes ímpares. É aquela reta em que todas as coordenadas horizontais são iguais, os pontos têm a mesma coordenada, né? Horizontal e vertical. Bissetriz dos quadrantes ímpares. Quando você aplica a função f aos pontos desta bissetriz, ou seja, você aplica aos pontos da forma t e t, onde as coordenadas são iguais, você vai ter o quê? Elevado a t ao quadrado, né? Menos 1 sobre t ao quadrado. Opa, aí não tem o que fazer mais, né? É aí mesmo. Então, vou tomar o limite. Limite da f aplicada a gama de 2t, quando t tende a zero, que é o ponto onde a curva satisfaz o 0, 0, né? Que me diz que me dá como imagem 0, 0, tá bom? Ok? Então, isso aqui fica limite t tendendo a zero dessa expressão. F aplicada a gama 2 de t é e elevado a t ao quadrado menos 1 t ao quadrado. Bom, qual é a primeira coisa que eu tento fazer? É substituir, né? Foi o que eu esqueci lá no início. Substituir o t por zero. Quando eu substituo o t por zero, vai dar e elevado a zero, 1. Vou colocar em vermelho aqui. 1 menos 1, 0. E substituindo t por zero no denominador, t ao quadrado, 0. Puxa, deu na mesma, né? Ficamos na mesma. Uma indeterminação. Não é? Temos aí uma indeterminação. Então, não adiantou nada, certo? Claro que não, né? Alguém aí espertinho falou. Mas nós agora temos uma função de uma variável. Lembre que quando você aplica f a uma curva, isso aqui é uma curva no R2, né? É uma curva no R2, já está chegando no R2. Deixa eu fazer aqui para você lembrar. Eu acho que vale a pena. Você tem uma curva gama, que está saindo de um intervalo da reta, né? Chegando no domínio da f, que está no R2. E a f chega em R, tá certo? Quando você faz a composta, f bola gama, então o domínio é I, que é o intervalo da reta. E o contradomínio R. Então você tem uma função da reta na reta, e essa função da reta na reta você deita e rola, né? Você conhece tudo sobre ela, estudou tudo no cálculo 1. Então, quando você tem uma função, que é essa função aqui, ó, f bola gama 2, f bola gama, você tem uma função real de uma variável real. Aí você vai calcular o limite. Chegou nessa indeterminação, você lembra de quê? Regra de L'Hopital. Muito bem. Você
lembra da regra de L'Hopital, para funções reais de uma variável real, você consegue demonstrar isso aí, a regra de L'Hopital, né? Então, em que consiste a regra de L'Hopital? Você deriva numerador e denominador e o limite continua o mesmo. A gente pode provar isso. Não vou provar agora, né? Mas você já viu no cálculo 1. É derivar numerador e denominador e o limite continua o mesmo. Então, vamos lá. Então, você tem aqui. Vou agora repetir aquele limite. Vamos fazer com calma aqui. Regra de L'Hopital, hein? Então, não vou escrever não, mas vamos lá. L'Hopital por L'Hopital. Aqui você tem, tá dando para ver aí? Acho que sim, né? Então, limite da função e elevado a t ao quadrado menos 1 sobre t ao quadrado, quando t tende a zero. Nós substituímos t por zero, deu 0 sobre 0, a nossa indeterminação, né? 0 sobre 0, assim como infinito sobre infinito, eu não lembro bem direito, mas essas duas são as clássicas, né? 0 sobre 0, infinito sobre infinito, você pode aplicar L'Hopital. Então vamos lá, vamos aplicar. Apliquemo-lo. Vamos derivar numerador e denominador. Então, por L'Hopital, você vai ter limite, quando t tende a zero, deriva o numerador. Derivada da exponencial é ela mesma, né? É elevado a t ao quadrado. Só que tem uma função no argumento. Você, pela regra da cadeia, isso aqui é uma composta de funções. Pela regra da cadeia, você deriva também essa função do argumento, né? Derivando t ao quadrado, você vai ter 2t, tá bom? Menos derivada de 1, 0. Não vou nem colocar, tá? Derivada da constante é 0. No denominador, 2t. Essa que é a grande sacada, né? Tem t ao quadrado aqui, tem t ao quadrado aqui. Quando deriva, vai dar a mesma derivada, você vai cancelar, não é? Então, maravilha. 2t, você cancela por 2t. E aí você ficou com o limite simples, não é, de fazer. Isso aqui é igual ao limite g elevado a t ao quadrado quando t tende a zero. Agora é só substituir. O limite é e elevado a zero, que é igual a e elevado a zero, que é igual a 1. Muito bem. E qual a melhor parte dessa história? É que você conseguiu uma curva quando você aplica o limite, quando você se aproxima de zero, por essa curva, por aqui, pela bissetriz dos quadrantes ímpares, os valores da função vão se aproximar de 1. Não é? Aqui, no início, você veio pelo eixo horizontal, e você viu que quando você se aproxima de zero, da origem, pelo eixo horizontal, os valores da imagem vão se aproximar de zero. Ora, se por uma curva você se aproxima de 1, por outra curva você se aproxima de zero, significa que o limite não existe, né? Então, você pode escrever assim. Como... Opa! Ai, meu Deus, o C não saiu. Como é o limite da f, deveria só escrever diferente, mas né? F de gama 1 de t, que é igual a zero. Vou colocar aqui agora. Zero é diferente do limite da f aplicada a gama 2 de t, que é 1, né? Zero é diferente de 1. Concluímos, tem acento, hein? Concluímos que, não vou escrever não, o limite em análise não existe. Não esqueça de responder a questão, tá? A gente faz conta e a gente não sabe o que o cara quer. Deixa um monte de rabisco lá e a gente não sabe a resposta. Coloque resposta.
O limite não existe, por esse motivo. Acabou. Essa é a resposta. Aí eu vou ver o que você fez para concluir isso, né? Tá bom? Essa é a maneira racional de se fazer as coisas. Ok, gente? Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Qualquer coisa, pergunte no grupo aí. Um grande abraço, fiquem com Deus.